Quinto dia da nossa preparação para a consagração. O perigo da vaidade e do orgulho. Sim, existe um grande perigo neste mundo, a vaidade e o orgulho. A gente sabe que o primeiro pecado foi o orgulho, né? Se você relembrar um pouquinho a história da criação, antes mesmo de termos vida sobre esta terra, já existia vida no céu. E um grande anjo de luz se rebelou contra Deus por causa do seu orgulho e foi expulso do céu. Então o primeiro pecado cometido foi o orgulho, aquele de querer ser mais do que o próprio Deus, aquele de achar que sabe mais do que o próprio Deus. E assim entrou no mundo tantos e tantos outros pecados, como a desobediência de Adão e Eva e tantos outros. E nós, seres humanos, temos a tendência a cair no pecado do orgulho, de achar que nós mesmos damos conta de fazer tudo sozinhos, que nós somos capazes sem o próprio Deus. E aí vem a vaidade de pensar que somos importantes, devemos ser bem vistos por todos, devemos ser glorificados por todos. Esse desejo da vaidade e do orgulho dentro de nós vamos dizer que natural e comum, porque isso está enraizado em nós, seres humanos. E o nosso dever é lutar contra este orgulho, é justamente ir contra esta nossa tendência humana de nos colocarmos quase que acima de Deus, de mostrar que nós sabemos em alguns momentos mais do que Deus. E aí nós temos o exemplo daquela que nós estamos nos espelhando nesta preparação e que vamos falar mais adiante, a Virgem Maria, que foi a humilde por excelência, que viveu a virtude contrária ao grande pecado capital do orgulho. Nossa Senhora foi aquela que soube e entendeu qual era o seu lugar na criação, no projeto de salvação que Deus tinha para a humanidade. Poucas coisas Maria falou, poucas coisas Maria fez, mas o que ela fez foi dentro da vontade de Deus para ela. E o orgulho muitas vezes nos impede de viver a vontade de Deus na nossa vida, porque nós queremos fazer a nossa vontade, aquilo que nós queremos. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 23, versículo 12, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, diante de Deus, aquele que muito quer, aquele que se exalta, este será humilhado. Mas aquele que espera o tempo certo, aquele que espera o tempo de Deus e deseja somente as coisas de Deus para a sua vida, este, no tempo certo, será exaltado. Também, Santa Teresa d'Ávila diz que a humildade é a verdade. Então, o contrário deste orgulho é a humildade. E isso significa que a humildade não é se rebaixar, não é considerar-se menos que os outros, mas é entender o seu lugar, é entender aquilo que Deus quer de nós, nem mais, nem menos, mas entender exatamente qual é o nosso lugar na criação, qual é o projeto de Deus nesta linda criação. E para isso nós estamos aqui, para que você, pensando, refletindo sobre isso, comece a entender e a perceber o que Deus quer de mim, qual é o projeto de Deus na minha vida, especialmente neste caminhar, nesta preparação para a consagração a Jesus no meio de Maria. Se você está aqui, é porque Jesus, Deus, tem um projeto na sua vida. Ele tem um plano de amor na sua vida. E precisamos entender com clareza o que Ele quer de você, o
o que Ele quer de mim, o que Ele quer de nós, para que saibamos viver esta humildade, afastando todo orgulho, afastando toda vaidade. São Bernardo de Claraval tem uma outra frase e diz assim: a vaidade não nos faz grandes, apenas nos incha. A vaidade não torna ninguém maior do que o outro, ninguém mais importante. A vaidade, ela nos incha, ela acha, quem é vaidoso acha por si só que tem grande valor, ou que é mais importante do que outras pessoas. E esta vaidade acaba nos inchando. Mas cuidado, porque esse inchar pode esvaziar de uma hora para outra e pode nos decepcionar, né? Então, pratiquemos a virtude da humildade e que vamos falar mais adiante, porque a humildade é a virtude que combate o grande pecado do orgulho e da vaidade. Que Nossa Senhora nos acompanhe nesse caminho, que ela, sendo a grande humilde, nos ensine a partir de agora a como vencer o pecado do orgulho e da vaidade. Nossa Senhora te proteja e te guarde. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha o Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória e ao Filho ressuscitado, Paráclito a ti também, com louvor perpétuo. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos tudo que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estrela, Ave do mar estrela, de Deus, Mãe bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo do que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.